e pelo talento de liderança, pela inteligência que ele tem dentro da quadra, e por se entregar tanto no time, né? E você foi campeão da Superliga com ele, e assim, é um cara que ganhou tudo, né? Ganhou tudo no mundo, né? Com seleção e em clubes. Você foi técnico dele no RJX, no Rio de Janeiro, campeão da Superliga, né? Como é que foi trabalhar com esse cara? Pra gente entender um pouco, assim, né? Porque eu trabalhei com ele meio que disputando posição, né? E você Sim. era o líder do bagulho. Cara, eu assino embaixo o que você está falando. O Bruno, ele merece um lugar de destaque na história do voleibol brasileiro pelo conjunto da obra, né? E quando eu assumi o RJX tinha sido quarto lugar na temporada anterior, né? Eu entro no lugar do Marcão e existia uma pressão absurda, quer dizer, um super investimento do Ike Batista, Rio de Janeiro que nunca tinha ganho a Superliga, com equipes maravilhosas que tinham existido antes, como a Olímpicos, né, que havia perdido para a Ubra, enfim. E o Bruno vem, não só o Bruno, mas todo aquele grupo da seleção brasileira vem de Londres moralmente muito abalado. O Dante volta machucado, só volta a jogar em dezembro e tudo. E aí eu lembro direitinho que eu tive um grupo de 8 jogadores, Paulo Vitor, o Giga Santos, levantador e tudo, e a gente trabalhou muito forte para que o nível tivesse muito bom quando os caras da seleção chegassem. E quando o Bruno chega, cara, o Bruno chega muito ansioso, assim. E eu lembro direitinho que a gente foi fazer um amistoso contra a Volta Redonda e era um amistoso dirigido. Cada treinador escolhia o tipo de bola que ia ser recebida. Então, tipo assim, jogava um saque normal e a reposição era ou passe A ou passe B. Eu estava trabalhando muito mais uma situação de passe de B menos C para negativo, para o que o Bruno pudesse fazer o jogo, e o Fadu, em Volta Redonda, ele estava querendo trabalhar, e o time de Volta Redonda, naquele momento, era muito fisicamente muito forte. E eles nos enfiaram a porrada nesse treino dirigido. O Bruno ali, cara, ele ficou muito. Porra, não dá certo, tá uma porcaria, estamos tomando porrada de Volta Redonda, não sei o que. Eu falei, calma, Bruno, calma, dá tempo ao tempo que as coisas vão acontecer. E literalmente, as coisas aconteceram numa temporada muito difícil, mas as coisas aconteceram. E eu, nesse momento, tive a oportunidade de conviver muito com os outros treinadores do Rio de Janeiro, inclusive o Bernardo, que treinava o time feminino, e sempre existia essa discussão, existia essa conversa, assim, trocava muitas informações com o Bernardo, e sempre disse para o Bernardo que, na minha opinião, se eu estivesse participando do processo de seleção brasileira naquele momento, o Bruno tinha que estar presente. Se fosse titular ou não, isso é uma outra questão, mas que a liderança, o comprometimento, a maneira de liderar, a maneira de se entregar era um negócio absurdo. Então ele literalmente liderava pelo exemplo, entendeu? E era um cara que não tinha tempo ruim para trabalhar. Nunca teve tempo ruim para trabalhar. Então, eu acho que é um baita do mérito de um cara, e aí eu volto ao que eu falei um tempo atrás, de repente o talento não é tão grande, mas ele se construiu o tempo inteiro à custa de muito trabalho. E impressionante, e isso é muito legal você falar, né? E o quanto ele é aberto ao aprendizado, assim, né? De ouvir, né? Eu já vi várias vezes, né? O técnico falar e ele prestar atenção e fazer aquilo. Um cara que ganhou tudo, tal, e continua fazendo isso. Ele continua fazendo isso aqui no Renata. É impressionante. Você falou impressão. Oi. Tem uma história que é legal com o Bruno, que é o seguinte: quando eu assumo o RJX, o Minas tinha eliminado a CIMED nas quartas de final. Eu não sei se tu lembra, foi decidido no melhor de 3, e nós ganhamos no terceiro jogo. Todos os jogos foram 3-2. Todos os jogos foram 3-2. E aí, eu sei que naquela última semana, onde o Minas elimina a CIMED, o Bruno ele tinha reclamado muito, porque em função de viagens, problemas de treino, teve um dia que faltou luz lá no Minas. O Bruno tem uma rotina, sempre teve uma rotina muito clara de treinos técnicos e tudo mais. E eu escutei, tempos depois, de que aquilo tinha afetado muito ele. E o Bruno sempre foi muito esse de fazer o treino extra, do treino extra. E eu falei uma vez pro Bruno, Bruno, nós vamos fazer tudo que for treino extra, mas tu vai ter que confiar no processo, porque muitas vezes chegando numa final, e eu acho que a gente vai chegar numa final, disputando às 10 horas da manhã, etc., vai ter que ser feita toda uma adaptação de horários, de planejamentos, e de repente esses treinos extras, caras, eles vão ficar pelo caminho, porque a carga já vai ter sido feita. Né? E aí acontece uma coisa muito legal naquele final de semana que o Rio de Janeiro
é campeão, o RJX contra o Cruzeiro, a gente tinha um horário no sábado de manhã, a gente fez, para ser o mesmo horário do jogo no domingo, e tinha um horário livre sábado de tarde. E aí eu combinei com o Leozinho e com o Nuti, que eram os meus auxiliares, de que uma parte do grupo ia, os reservas, e alguns titulares, se tivessem a vontade, e o resto ia ficar estudando, fazendo fisioterapia pela Pia, etc. Eu fiquei estudando, né? Combinei dessa maneira. E o Bruno, naquele dia, ele não foi, cara, nesse treino extra. Eu achei, porra, tem alguma coisa interessante. O cara tá num capital confiança, tamanho, que ele sabe que a lição de casa já foi feita. Só tem que jogar, né? Ah, que legal. E é um cara que estuda muito também fora da quadra, né? De olhar vídeo e tal, porque faz parte todo do processo dele.